Fala pessoal, investidor quântico, e na aula de hoje a gente vai aprender sobre a estratégia dos Turtle Traders no mini índice. Mas antes da gente começar a aula, eu quero pedir para você ajudar o nosso canal a crescer. Então compartilha esse vídeo, manda para aquele teu amigo que está querendo aprender trade de verdade e ajuda a gente a crescer. A meta para esse vídeo é 30 comentários, 30 curtidas e pelo menos 300 visualizações. Vamos transformar a comunidade do investidor quântico no maior canal de trade do Brasil. Agora vamos para o que interessa, a estratégia do índice. E a pedido de muitos alunos, a gente vai fazer a estratégia em períodos mais recentes ao que eu estou gravando esta aula aqui. Vamos começando aqui pelo índice no mês de maio. Como vocês aprenderam na última aula, a gente vai utilizar o indicador de Dosha, a estratégia dos Turtle Traders para o mini índice, e adaptada pelo investidor quântico. Se você não assistiu a primeira aula, o link da descrição dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é a aula explicando sobre o dólar. E também eu vou deixar o link do meu grupo de estudos e sinais que tem o time da Nexus lá com CNPI Jorge Henrique Bittar, CNPI T7404, para passar as causas para vocês. Então, se você quer participar lá com o CNPI, com tudo regularizado, entra lá no grupo de estudos e de sinais. Então, detalhe, galera, a gente vai usar um canal de Dosha na versão 10, igual à versão do dólar. Então, basta você vir aqui em indicadores, vai clicar aqui mais indicadores, e aí você vai digitar aqui canal de Dosha e vai inserir aqui no seu gráfico. Inserido no seu gráfico, você vai clicar aqui duas vezes em cima do nome Dosha. Ele vai abrir aqui o Dosha. Eu escolho a cor vermelha aqui nas bandas de Dosha. Espessura 4 e a linha pontilhada. É muito importante essa linha pontilhada. Propriedades a gente vai trocar aqui, vai estar originalmente em 20, a gente vai trocar para 10, beleza? Você vai dar um aplicar, depois cancelar. A gente não vai utilizar no índice o True Range, a gente vai utilizar uma modelagem específica. Então vamos para as regras da estratégia antes da gente começar a olhar os resultados dela. Então, regras da Turtle Trades no mini índice. Então vamos lá, nossas regras vão ser as seguintes: por operação, vamos buscar um lucro de 800 pontos. Então a gente vai buscar a frequência do índice. O stop da operação vai ser sempre de 700 pontos. Então a gente vai ter a média de risco retorno de 1.20 ou de 1.05 para 1. Segundo ponto, meta diária. Qual que vai ser a nossa meta diária? Uma operação de 800 pontos de lucro, a gente para de operar. E a nossa meta de prejuízo diário, a gente aceita perder até 1.400 pontos. A gente tem uma correlação de risco-retorno aqui na meta diária negativa, galera, mas funciona a longo prazo, porque a média dos dias que fecham negativos é de 700 a entre 300 a 750 pontos. É mais ou menos essa meta. E quando fecha positivo dá 800 pontos. Então acaba que esse risco-retorno aqui do operacional, ele fica um 2 para 1. Né? Segundo ponto que a gente vai fazer, stop gain, que vocês podem chamar também de break-even. Eu gosto de chamar de break-even. O nosso break-even vai ser o seguinte: se andar 400 pontos a nosso favor, o stop vai para a entrada. Então essas são as regras aqui do operacional, beleza? E aí como que a gente vai operar aqui agora? A gente vai operar da seguinte forma: a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, a gente está olhando aqui o dia 12 de maio, o mini índice. As regras que a gente vai fazer de configuração para o mini índice vai ser a gente utilizar o indicador no 25R. Então 25R vai ser o que a gente vai utilizar, assim como está o meu aqui. Se você não está habituado a usar o 25R ou o Renko, você vai digitar 25 no seu gráfico, um R, e vai aparecer aqui a opção 25R, você clica duas vezes, ele já vai abrir. Então vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu vou explicar as estatísticas, mas vamos entender como é que funciona. Então a gente vai ter aqui o nosso indicador. A gente vai esperar ele ficar, por isso que é importante deixar pontilhado, a gente vai esperar surgir 3 pontinhos seguidos em linha horizontal, então a gente precisa de 3 pontos seguidos em linha horizontal. Dia 13 de maio isso aqui se formou no 138.785, e a gente vai marcar aqui também, quando houver na parte inferior da banda, 3 pontinhos, a gente marca. O que é que vamos fazer?
quando houver um fechamento de um renco acima dessa marcação aqui dos 138.785, a gente vai comprar com o stop de 700 pontos e um alvo de 800 pontos. Se andar 400 pontos, metade do nosso alvo, o stop vai para a entrada. Detalhe, aqui na mínima também, se romper a mínima, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai vender. Então vamos ver o que aconteceu aqui no dia 13 de maio, o mercado enrolou e aqui houve o rompimento. Ó. Esse candle aqui ele fechou acima da linha horizontal. A gente compraria aqui nesse ponto, então a nossa compra seria no fechamento desse renco e aí a gente realizaria a nossa compra com um alvo de 800 pontos. Então o alvo 800 pontos e o stop de 700 pontos. Então o nosso alvo, o nosso stop aqui, ele ficaria mais ou menos aqui no 138.130 e o nosso alvo é 800 pontos para cima. Então realizada a compra, a gente aguarda a operação. Então o mercado aqui foi embora no 25R, vamos ver se pagou o nosso take. Andou aqui 800 pontos, pagou o nosso take. Então 800 pontos no bolso. Detalhe importante, aqui ele andou 400 pontos nesse ponto aqui mais ou menos e ele não voltou na nossa entrada. Então esse dia aqui, dia 13 de maio, bateu meta. Vamos para o próximo dia aqui, gente. Se você quiser buscar mais pontos, tranquilo, porém eu não recomendo. Nos testes que eu fiz aqui, o ideal é buscar 800 pontos no dia e parar de operar. Então tá aqui, ó, teria dado mais uma entrada que teria pago 800 pontos. Eu particularmente fiz os testes fazendo mais entradas e os resultados não foram tão bons. Vamos agora para o próximo. A gente teria aqui ponto de referência. Quando que a gente usa o ponto de referência do dia anterior? Quando a gente tem continuidade com gap pequeno. Então a gente tem aqui, ó, nenhuma distorção na parte superior, é só uma linha horizontal com os pontinhos. Aqui nesse caso a gente poderia usar se o preço abriu aqui e subiu e rompeu essa compra como referência. Mas como houve a distorção aqui, ó, ele virou para baixo, aí a gente tem que esperar ele ficar na horizontal novamente, beleza? Então a gente tem esse ponto aqui. Na parte de baixo aqui a gente não teve linha horizontal, então a gente não faz a operação. A linha horizontal começou a surgir aqui e não houve rompimento dela, esse candle aqui ele fechou em cima dela. Então a gente teria que ter um candle fechando visualmente para baixo. Esse box aqui do 25R ele até fez a linha virar para baixo, porém ele não fechou. A gente só entra após o fechamento do box abaixo da linha de marcação de breakout, que é esse cara aqui, ó. Então não aconteceu isso, as nossas referências começaram a passar a ser a máxima. Se fechasse para cima dos 140.940 no dia 14 de maio a gente compraria, e aqui a gente precisaria de mais um pontinho para a gente fazer uma venda, precisa de 3 pontinhos, aqui só teria 2 na horizontal. Então o mercado continuou andando aqui e agora a gente tem as referências. Esse cara aqui, ó, fechou para cima no 141 mil. Então fechou para cima, a gente compra aqui. Então a gente faz a nossa compra aqui nesse ponto, o mercado virou para baixo e aqui a gente foi estopado. Então o mercado virou, a gente foi estopado aqui em 700 pontos. Então a gente estava mais 800, menos 700 agora. Então a gente tem esse cara aqui, se o próximo candle que virar para baixo a gente vende, ó. Então esse cara aqui virou para baixo, a gente vendeu aqui nesse dia, não chegou a estopar, o nosso stop é de 700 pontos. E daí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na verdade, gente, ó, erro meu aqui, só um detalhe, a gente estava com a linha horizontal aqui e esse cara aqui fechou para baixo, a venda seria aqui na abertura desse candle aqui. Então basicamente seria isso. Fechou aqui, ó, distorceu a linha horizontal, fechou abaixo dela, você vende aqui nesse ponto. Então a venda seria no fechamento daquele box ali e a gente entraria vendido aqui. Perdão aqui porque com o gráfico parado é mais complicado de visualizar isso aqui. O ideal é fazer o replay para você ver realmente a distorção. Então aqui a gente não teria sido estopado, mesmo que tivesse entrado aqui, ó, não teria sido estopado também, mas a venda teria sido aqui no 140.295. Como é que eu sei que a venda seria aqui, ó? Se eu passar por cima do box, o fechamento desse box foi no 280. Se a gente voltar aqui, ó, antes do fechamento dele, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, antes do fechamento desse cara aqui, opa, vamos voltar. Então aqui, ó, tava no 310, ó, a linha horizontal estava aqui no 140.310. Então o box, o seguinte, que foi esse cara aqui, ele fechou no 280, então ele já distorceu o breakout, então a gente já vende aqui. Então vendeu aqui, a gente, ó, fez a venda, não foi estopado, o mercado andou 300 pontos, não ativou proteção na entrada. A gente continua na operação
e a gente leva até as 18 horas ali o trade. Então a gente teria ficado vendido aqui nesse ponto até mais ou menos aqui. Então a gente pegou 360 pontos. Olha o que eu falei para vocês sobre a questão dos stops diários, né? Então nesse dia aqui, ó, a gente tomou um stop de 700 pontos, mas depois a gente pegou um gain de 360. Então a gente ficou negativo aqui 340 pontos. Ou seja, ficou negativo ali uma média de 2 para 1 no nosso resultado. Então a gente estava 100 pontos 800 pontos do primeiro dia, foi dia 13 de maio, e a gente tomou aqui um stop de, a gente estava 800 pontos, menos um stop de 700, mais um gain de 360. A gente ficou 460 pontos para frente aqui no índice. Dia 15 de maio, o mercado abriu aqui 100 pontos de referência, então a gente aguarda. Aqui agora a gente tem, ó, linha reta aqui. Se romper, o próximo box fechar para cima é compra, porque a gente tem aqui uma linha horizontal na nossa estratégia, e se virasse aqui para baixo, a gente venderia. Então aqui a gente tem essas referências de entrada. Vamos aguardar aqui. O mercado não daria operação aqui porque precisa fechar o box. Então detalhe, precisa fechar o box. E aqui tem uma regra muito importante, pessoal. Distorceu a nossa linha horizontal. Então se tiver um candle para cima aqui agora, a gente já não vai comprar mais. A gente precisa da nossa linha horizontal. Então a gente só tem referência de venda agora. Surgiu agora um novo ponto de referência de compra, que é o 140.440. Se fechar para cima, a gente vai comprar. Fechou para cima, 140.520, a gente compraria aqui 800 pontos de take e stop de 700 pontos. O nosso stop ficaria aqui mais ou menos no 139.812. Realizamos a nossa compra, o mercado fluiu aqui, então a gente fez a nossa compra aqui, andou 400 pontos, stop veio para a entrada, não pegou stop, e aqui a gente teria fechado mais ou menos, ó, deixa eu só ver aqui esse dia, não, aqui teria tirado na entrada. Então, ó, entrou aqui, andou 400 pontos, tirou a gente aqui na entrada. A gente não faz mais nada. Dando continuação, a gente espera. Não tem referência aqui de entrada. Aqui a gente não entraria nessa operação, porque ele inclinou o nosso breakout. Só teria referência para venda. Então a gente aguarda. O mercado foi embora, não deu entrada. Aqui também não. E a gente aguarda. Então aqui não houve entradas nesse dia aqui, basicamente. Então o resto do dia aqui, dia 15 de maio, a gente ficou sem referência de entrada. Vamos tirar um pouco o zoom aqui para facilitar a visualização. Então esse dia aqui morreu do jeito que estava, com uma operação, um stop na entrada. Abriu aqui, a gente aguarda. Então o que acontece? Aguardamos aqui, não houve entrada mais. Aqui agora, rompimento desse candle, a gente faz a nossa venda. Então aqui a gente tomou um stop. Então stop aqui realizado. A gente tomou um stop de 700 pontos. A gente continua aqui na operação aguardando. Rompeu para baixo de novo. Não teve fechamento aqui, importante, ó galera. Não teve fechamento, a gente não vende. Foi embora aqui. A gente teria feito essa compra aqui, ó. 800 pontos de gain. Então aqui ele andou. Vamos dar uma olhada aqui só em um ponto importante. Não teria dado os 400 pontos, não teria tirado na entrada. Então aqui a gente levou o trade, pagou 800 pontos. Uma coisa importante aqui para falar para vocês. Se andar 750 pontos, você protege com 670 de entrada ou de gain. Então você não vai ficar ali por causa de proteção final aqui. Seria o seguinte. Andou 750 pontos de take, você vai proteger, proteção aqui ativa, com stop gain de 660 pontos de gain. Então você não vai deixar voltar na sua entrada, né? Então isso aqui é um detalhe importante. Então por que a gente fez essa compra aqui, galera? Ó, linha horizontal. Então a gente tem aqui linha horizontal, rompeu ela no breakout, que foi aqui, a gente realizou essa compra. Então a gente estava com stop de 800 pontos, ou de 700 pontos, e agora a gente ganhou 800 pontos. Então a gente ficou 100 pontos positivos aqui nesse dia 16 de maio. A gente aguarda e aqui acabou o período. Então do dia 13 até agora a gente teria fechado aqui 560 pontos, que vai dar aí mais ou menos 140 reais, aí mais ou menos 160 reais. O que é ótimo, hein, gente, para 3 dias aí praticamente, dia 13, 14, 15 e 16. 16 dias praticamente. Vamos para as estatísticas dessa estratégia aqui.
No mini índice, essa estratégia ela funciona melhor. Então o que acontece? Mini índice, quais que são as estatísticas médias dela aqui? No mini índice, a gente tem aqui uma taxa de acerto que beira os 58% por operação. A gente tem aqui 74% dos dias fechando positivos, dos dias aqui, né? Deixa eu marcar aqui dias. E a gente tem uma relação de drawdown aqui, né? Nosso drawdown médio aqui na estratégia do índice é de R$ 1.400. Os piores meses aqui que a gente pegou, que foram alguns meses laterais, foi R$ 1.400. Então, qual que é o capital para você operar essa estratégia com um contrato? Para você operar essa estratégia com um contrato, o capital ideal aqui seria R$ 1.400 vezes 2,25, algo em torno aqui de R$ 2.800. Então, R$ 2.800 de capital você consegue operar essa estratégia. Se você não assistiu a minha aula sobre drawdown e gerenciamento de risco, eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo. Desculpa aí, pessoal, eu espirrei, não vai ser cortado na edição porque eu estou sem tempo aqui para poder editar. Mas vamos continuando aqui. Então a estratégia é basicamente isso. É uma estratégia que funciona muito bem. Eu não vou deixar a parte estatística aqui da otimização, porque o pessoal não assiste tanto quando eu faço esses vídeos de otimização, então eu vou deixar a informação condensada aqui. Então basicamente é isso. É uma estratégia muito boa. A expectativa matemática dela por ano, por contrato operado. Eu esqueci de falar isso até no vídeo do dólar. Expectativa matemática por ano dessa estratégia de lucro, ela vai ser de mais ou menos R$ 9.500 por contrato operado, que é uma boa estatística matemática. E tem um detalhe também que é muito importante aqui, que eu esqueci de comentar. Meta mensal. Essa estratégia aqui, ela trabalha com a meta mensal de 4.000 pontos no mês. Fez 4.000 pontos no mês, você vai parar de operar. 4.000 pontos no mês vai dar mais ou menos, vamos lá, ó. R$200 são 1.000 pontos, R$400, 2.000 pontos, R$600, 3.000 pontos, R$800, 4.000 pontos. Então, se você ganhar R$800 no mês por contrato, você para de operar essa estratégia. E a meta de prejuízo mensal, quando você deve parar de operar essa estratégia, é quando você perde ali algo em torno de 4.800 pontos. Em média ali R$900, R$950, você para de operar. Então é uma estratégia muito boa, passou aqui nos meus cálculos e nos meus estudos, adaptada para o modelo Day Trade e que vai funcionar muito bem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilha, deixa o like, dá o joinha e fortalece a nossa comunidade para crescer cada vez mais e atingir mais pessoas e abençoar e mudar a trajetória das pessoas que estão buscando viver de trade e utilizar o trade como profissão. Tamo junto, é só o começo e nada ficará sobre o nosso caminho.